Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Introdução ao Violão. Eu sou Vandeval, instrutor de violão do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. Eu sou licenciado pela Universidade Federal do Amazonas e atuo como músico da Orquestra de Violões do Amazonas. E eu estarei junto com vocês nesta jornada. Antes de tudo, precisamos entender o que é música. Para você, o que é música? Se você quiser, você pode pausar agora para pensar um pouco. Falando de uma maneira mais técnica, Bohumil-Medj, em seu livro Teoria da Música, define que música é a arte de combinar os sons simultânea e sucessivamente com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo. Mas o que quer dizer tudo isso? Falando de uma maneira mais prática, a música é o som organizado. Porém, a música ela não é só uma coisa técnica, ela também tem o seu lado, seu aspecto cultural e histórico, que a música ela tem a sua influência na sociedade e ela funciona também como uma ferramenta social. Outra coisa que você também precisa entender é que a música ela é composta por 3 elementos, que são a melodia, a harmonia e ritmo. Mais à frente no curso nós falaremos sobre cada uma delas e também faremos exercícios. E como surgiu o violão? Bom, existem algumas teorias de como surgiram todos os instrumentos de cordas que nós conhecemos hoje. Uma delas diz que esses instrumentos surgiram a partir do arco e flecha de caça dos homens pré-históricos, que quando eles puxavam o arco e soltavam, aquela corda produzia um som. E daí eles tiraram a ideia para criar os instrumentos de corda, né? Os instrumentos com cordas. E essas cordas, elas eram feitas de intestinos de animais. Na verdade, até parte do século XIX e começo do século XX, ainda era utilizada o intestino de animais para se fazer algumas cordas, como por exemplo a de violão e violino, alguns outros instrumentos, né? Se você pegar um elástico ou qualquer corda e esticar, a gente pode experimentar essa ideia do arco, né? Quando você estica e toca, você irá produzir um som que pode ser controlado, dependendo do material e do quanto que é esticado. Esse é o princípio dos instrumentos de corda. O violão surgiu a partir do aperfeiçoamento de diversos instrumentos, e o mais antigo deles é a quítara, que era muito utilizada no Antigo Egito e na Grécia. E depois veio o alaúde, a vihuela, as guitarras renascentista, barroca e romântica, até o violão com formato e estrutura como conhecemos hoje. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre a organologia do instrumento, ou seja, vamos conhecer a estrutura do violão. Bom, o violão é um instrumento que pode ter 6 ou mais cordas e nós tocamos ele tangendo as cordas. O que é tanger? É pinçar, fazer esse movimento com as cordas. Esse modelo que nós conhecemos hoje, ele é decorrente de um modelo que foi criado pelo luthier Torres, né? Por isso, a gente pode dizer que esse é um violão no formato Torres, tá? E nós podemos dividir o violão em 2 grandes partes para a gente analisar, que são o corpo, que é onde tem essa caixa, e o braço, que é essa outra parte daqui. Bom, no corpo do violão, nós temos essa grande caixa acústica, que serve para amplificar o som. Nessa caixa, a gente tem essa parte, que é de uma madeira mais leve e mais clara, normalmente, que a gente chama de tampo. Se você quiser, você vai ver que essa parte ela ressoa bastante. Então, essa parte ela vibra junto com as cordas e ajuda a amplificar o som das cordas. Aqui nós temos a lateral
do instrumento podemos chamar de faixa lateral ou lateral, que é toda essa parte que compõe a caixa. E temos o fundo, propriamente dito. A lateral e o fundo são feitos de uma madeira um pouco mais densa do que o tampo, mas ainda assim são leves e também servem para vibrar e amplificar o som. Aqui no tampo, nós temos essa peça de madeira, que é feita de uma madeira mais escura, que nós chamamos de cavalete. É nele que nós amarramos as cordas. Então, uma das pontas das cordas vai amarrada aqui. Ainda no cavalete, nós temos essa peça branca aqui, que pode ser feita de osso ou resina plástica. Ela serve para regular a altura das cordas. Aqui, mais ao meio, nós temos esse buraco, que nós chamamos de boca, e é por onde vai sair o som do violão. E em volta da boca, nós temos essa arte, esse adorno, que nós chamamos de roseta. E a função dele é estética, ou seja, para deixar o instrumento bonito. Já aqui no braço, nós temos essa parte feita com uma madeira mais escura. É uma madeira mais densa e mais resistente, que serve justamente para aguentar a tensão das cordas. Essa parte nós chamamos de escala, é onde nós vamos pressionar as cordas com os dedos. Na escala, nós temos essas peças de metal, que nós chamamos de traste. Os trastes vão dividir a escala em tamanhos correspondentes a notas, ok? Então, cada espaço dessa escala vai ser uma nota, ok? E cada espaço entre os trastes nós chamamos de casa, ou seja, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 e assim sucessivamente. Aqui mais à frente nós temos a mão do violão ou cabeça, que é onde vai essas peças, esses mecanismos, onde a gente vai prender a outra ponta da corda, que nós chamamos de tarraxa. Ainda que entre a escala e a cabeça, nós temos essa peça de osso aqui, pode ser de osso ou de resina plástica, que vai atuar junto com o rastilho, na função de levantar as cordas do violão. Ela também serve para regular a altura das cordas. É interessante comentar que existem instrumentos que são temperados e instrumentos não temperados. O que isso quer dizer? Instrumento temperado é um instrumento que tem as suas notas definidas mecanicamente. Por exemplo, o violão. Ele tem os trastes que vão definir a nota que vai ser tocada naquela casa. Por exemplo, assim, na primeira casa, não importa onde eu coloque o meu dedo, se é mais para frente ou mais para trás, a nota vai ser a mesma, porque o traste vai estar delimitando onde vai ser essa nota. Outro instrumento que também é temperado é o piano, que vai ter cada nota definida pelas teclas. Já os instrumentos não temperados são instrumentos que não possuem as notas definidas mecanicamente. Por exemplo, o violino. O violino, ele não tem esses trastes que a gente tem no violão. Então, onde eu colocar meu dedo, se mais para frente ou mais para trás, vai dar alteração no som. Outro instrumento, que não é bem um instrumento, que não é temperado, é a nossa própria voz. Recapitulando agora, nós temos corpo, no corpo nós temos o tampo, lateral e fundo. Aqui no tampo nós temos o cavalete com o rastilho. Aqui nós temos o braço. No braço nós temos os trastes.
Cada espaço entre cada traste é uma casa. Aqui mais acima nós temos a pestana. Aqui nós temos a mão ou cabeça do violão. E na cabeça nós temos as tarraxas. E é claro, nós temos as 6 cordas do violão. E como é que vai funcionar o som no violão? A gente vai, como eu já disse antes, tanger a corda vai vibrar por ela estar flutuando com o auxílio do rastilho e da pestana. Então ela vai vibrar, essa vibração vai passar aqui pelo rastilho, vai ser transmitida para o cavalete e para todo o tampo. O tampo vai vibrar e vai amplificar o som e vai passar esse som para a boca do violão. E assim a gente vai ouvir o som do violão. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula, onde a gente pôde ver o que é música, a origem do violão e a organologia do instrumento. Eu espero ter conseguido despertar em você a vontade de conhecer esse instrumento maravilhoso que é o violão. Até a próxima aula.